Sem delongas, convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 40, e o tema da mensagem é um novo cântico. Este é o tema da mensagem, um novo cântico. Então nós vamos ler no Salmo de número 40, vamos ler os 5 primeiros versículos. O salmo todo é um salmo lindo, vale a pena ser lido, vale a pena meditar nele, mas nós vamos neste instante ler apenas os 5 primeiros versículos, que diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Louvado seja Deus. Eu convido você uma vez mais a fechar os teus olhos, voltar o seu pensamento a Deus, e nós vamos orar. Talvez você nesta noite tenha aí no teu coração o desejo e a expectativa de ouvir de Deus uma palavra, uma resposta aí para algo que você está para fazer, decidir, e você deseja ter de Deus a direção, ter de Deus o conselho. Então eu convido você a orarmos uma oração muito parecida com a oração feita pelo pequeno Samuel, que quando instruído sobre a voz que o chamava, então ele pôde ser instruído a orar mais ou menos assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então nesta perspectiva eu convido você a orarmos juntos. Querido Pai, te louvamos e te bendizemos pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós. Estamos na tua presença, em torno da tua palavra, e nós desejamos de todo o nosso coração ouvir a tua voz. Queremos que o Senhor fale conosco naquilo que precisamos tanto ouvir o Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor com o coração aberto, com o coração sensível, e desejamos, Senhor, desejamos receber a tua palavra no nosso coração. Eu me coloco diante do Senhor como canal teu, me submetendo à tua vontade, pedindo que o teu Espírito use os meus lábios para proclamar aos ouvidos dos meus irmãos a tua palavra. Assim nós oramos e fazemos em no nome do Senhor Jesus. Amém. Um novo cântico. Queridos, nós quando lemos passagens como esta que acabamos de ler, nós podemos entender que o objetivo de Deus em todas as dificuldades que enfrentamos é sempre de nos abençoar e de nos fortalecer.
Mesmo quando estamos passando aí por tempos difíceis, mesmo quando estamos enfrentando uma forte tempestade, quando estamos aí passando por uma chuva torrencial que vem para nos abalar, nós podemos ter a certeza que em meio a momentos e situações como esta, o objetivo de Deus, o propósito de Deus é nos abençoar e nos fortalecer, e nos ajudar a vencer estas situações, estes desafios. Em situações como esta, nós temos, queridos, em nossas mãos um recurso que devemos usar sempre, que é o recurso da oração. Quando Tiago escreve a sua carta, no capítulo 5, versículo 13, ele então diz: se tem alguém no meio de vocês sofrendo, que ele ore. Mas se tem alguém feliz, que este cante louvores. Queridos, em momentos difíceis, em momentos de sofrimento, em momentos de grandes desafios, nós temos o recurso da oração e devemos lançar mão deste recurso. Devemos derramar o nosso coração como água diante do Senhor. Podemos clamar pelo socorro, pelo livramento, pela direção do Senhor. Quando lemos aí no Salmo de número 40, parece-nos que o salmista, ele está dando-nos um testemunho de sua experiência com Deus, e ele fala-nos de momentos difíceis que ele enfrentou. E nestes momentos difíceis que ele enfrentou, ele lançou mão deste recurso chamado oração. Ele orou, ele clamou, ele gritou por socorro, colocando em Deus a sua confiança, colocando em Deus a sua esperança. Então, nesta noite, eu estou me dirigindo certamente a pessoas que têm enfrentado lutas, talvez passando por momentos desafiadores, em que parece que não lhe resta mais nada a fazer. Você não consegue enxergar saída para o teu problema, você não consegue enxergar solução alguma. E eu quero dizer para você que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram exatamente isto, mas que em meio ao sofrimento, em meio às preocupações, elas puderam recorrer a Deus, elas puderam clamar a Deus, e o socorro de Deus veio em seguida. Quando nós olhamos no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 14, nós vemos o povo de Deus, depois de 450 anos, vivendo como escravos no Egito, e agora diante da possibilidade da libertação, saindo do Egito sob a liderança de Moisés. No capítulo 14, parece que em dado momento da história, o povo já para sair da terra do Egito, eles olham para trás e vê Faraó e o seu exército os perseguindo. Dos lados não tinham saída, diante deles estava o Mar Vermelho, e o capítulo 14 então nos mostra que o povo começou a clamar, o povo começou a orar, e começaram também a reclamar com Moisés, e Moisés, então, atento à voz de Deus, pôde ouvir de Deus a seguinte resposta:
Moisés, agora não é hora de clamar, já providenciei a saída, mande que o povo continue, mande que o povo prossiga, mande que o povo marcha. Mas no capítulo 14 de Êxodo, nós vemos o povo ali com muito medo, bastante amedrontados, apavorados. Eles se lembram do recurso chamado oração, e eles clamam, e eles suplicam ao Senhor. Por vezes nós nos sentimos assim, por vezes nós estamos em uma caminhada, nós estamos buscando novos ares, nós estamos na busca de uma libertação de algo que parece nos oprimindo, nos angustiando, nos afligindo, e nós então nos aventuramos em uma busca pela libertação, e quando estamos tão perto de alcançar o que tanto almejamos, olhamos para trás e parece que percebemos que o inimigo está tão perto, parece que, olha, nós não vamos conseguir nos salvar a tempo, porque o inimigo está vindo aí no nosso rastro e ele quer a nossa destruição. Então nós clamamos ao Senhor, buscamos pelo socorro do Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor, me salva da fúria do inimigo, Senhor, me esconda do olhar daquele que quer me destruir. E a exemplo do povo de Israel, no capítulo 14 de Êxodo, nós clamamos e clamamos e clamamos. Um outro exemplo na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nós vamos encontrar uma mulher bastante desolada, uma mulher bastante aflita, bastante angustiada, porque ela tinha sonhos agasalhados dentro dela, e este sonho parecia estar tão distante de ser realizado, e ela via as coisas acontecendo, fluindo na vida das pessoas à sua volta, mas na vida dela parece que o que tanto ela queria que acontecesse não estava acontecendo. Ela tinha um sonho de gerar filhos, e porque ela não gerava filhos, ela era humilhada, constantemente humilhada, porque ela não podia gerar filhos, então ela era perseguida, ela era vista com maus olhos, e isto angustiava o coração daquela mulher. Mas aquela mulher também, em meio a esta experiência, ela buscou a Deus. Ela esteve num lugar de culto, como este aqui que nós estamos. E por certo, num lugar de culto como este, em contato com muitas pessoas, ela certamente via muitas pessoas contar suas façanhas, suas conquistas, compartilhar de suas bênçãos, mas ela olhava para si e ela não conseguia ver motivos ou razões para contar coisas que ela tanto queria, buscava e não acontecia, até que ela então se derrama diante do Senhor em oração. E ela derrama o coração como água diante do Senhor. E ela conta para o Senhor a sua angústia, ela conta para o Senhor a sua aflição. Mesmo não sendo bem compreendida pelas pessoas à sua volta, mesmo não sendo bem compreendida, interpretada pelo seu próprio líder, aquela mulher não deixou de derramar o seu coração em oração diante do Senhor. E ela orou intensamente, e ela então clama a Deus. Louvado seja o Senhor, porque nós podemos fazer o mesmo. O Deus que agiu nos dias de Ana continua sendo o mesmo. Ele continua com os ouvidos atentos e com as suas mãos estendidas. Ele continua atento
atento às nossas angústias, às nossas aflições, Ele está atento a tudo que nos acontece. Ana, então, é uma dos exemplos que encontramos na Bíblia, em que em meio ao sofrimento, em meio à dor, ela orou. Parece que fazendo exatamente o que Tiago disse no capítulo 5, versículo de número 13. Se você está sofrendo, ore. Se você está passando por um sofrimento, lance mão da oração, lance mão deste recurso, derrame o teu coração diante do Senhor, busca por Ele, fala com Ele, clame pelo Senhor. E uma outra pessoa, um outro exemplo que vemos na Bíblia é o exemplo de Davi. Davi também passou por muitas lutas, por muitos dissabores. Davi experimentou muitas lutas. Davi foi vítima da inveja. Davi foi perseguido. Davi passou por problemas familiares dificílimos de enfrentar, e ele, como um servo valoroso de Deus, ele também recorreu a Deus em oração. Muitos são os momentos em que nós vemos Davi recorrendo a Deus em oração e clamando por sua misericórdia e clamando por ajuda. Nós vemos ele dizendo para Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele dizendo para Deus: à sombra das tuas asas eu me abrigo, eu me escondo, até que passe o perigo. Queridos, são momentos assim. No livro de Salmos, nós vemos a Davi orando de uma forma tão profunda, derramando o seu coração diante de Deus, porque ele enfrentava grandes problemas. Mas eu quero dizer para você, a exemplo destas pessoas que aqui fiz menção, é verdade, elas tiveram momentos dificílimos, é verdade, elas passaram momentos complicadíssimos em sua vida. No Salmo 40 nós vemos Davi dizendo que ele se viu num poço, ele se viu num poço de destruição, ele se viu num atoleiro de lama, ele se viu numa situação assim que, humanamente falando, parecia não existir saída. Mas estas pessoas entendiam que Deus é o socorro presente na hora da angústia, e elas puderam recorrer a Deus, e elas puderam abrir o coração para Deus, elas puderam exercitar a fé, elas puderam depositar no Senhor a confiança, e puderam depositar nele toda a esperança. Mesmo quando elas olhavam ao redor e não viam saída, mesmo quando elas olhavam ao redor e elas não conseguiam ver, sabe, em ninguém, em nada e também em ninguém possibilidade de vitória, de conquista. Há um momento em que o salmista, ele diz assim: olha, eu cheguei a um nível em que eu olhava e não conseguia acreditar nos homens, tudo parecia ser mentira, mas ainda assim eu coloquei a minha confiança no Senhor. Ainda assim, eu confiei no Senhor, eu criei, por isso falei, vou viver para ver a benevolência de Deus. Louvado seja Deus. Então, queridos, essas pessoas que aqui fiz menção, são pessoas que tiveram estes momentos de sofrimento, e nos momentos de sofrimento elas fizeram exatamente o que Tiago disse: está sofrendo? Então ore. E só que
queridos, quando nós recorremos à oração e depositamos no Senhor a nossa confiança, você pode ter a certeza, a convicção de que Deus vem ao teu encontro. Assim como Davi pôde dizer no Salmo 40, do que Deus fez na vida dele, da mudança que Deus operou. E no versículo 3 ele então pôde dizer: pôs um novo cântico na minha boca. Eu quero então dizer para você, este sofrimento que você está enfrentando pode estar parecendo assim ser duradouro, ser um sofrimento demorado, mas Deus lhe proporcionará um novo tempo. Vai chegar para você o tempo de cantar, vai chegar para você o tempo de cantar. Quando nós olhamos o Salmo de número 126, nós vemos o testemunho que nos é dado pelo povo de Deus, depois de passar 70 anos no cativeiro. Aquele povo que no Salmo de número 137, estava dizendo: olha, estamos prostrados, estamos desesperançados, estamos arrasados. Este povo passou por este período, experimentaram a dor, passaram pela humilhação, é verdade. Eles viveram momentos em que parecia que não havia a saída para eles. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. É que quando nós estamos no sofrimento, parece que nós não conseguimos enxergar isto. Parece que quando nós estamos experimentando a dor, nós não conseguimos enxergar nenhum propósito nisso, estamos sofrendo. E como eu gostaria de me libertar deste sofrimento, como eu gostaria de vencer este sentimento que está insistindo dentro de mim. Como eu queria me libertar disso. Não consigo ver propósito. Mas em meio ao sofrimento, Deus continua sendo soberano, nos tem na concha das suas mãos e Ele nos conduz e está conosco neste processo de sofrimento. Deus está comigo no processo de sofrimento e Ele tem um propósito, e o propósito dele é de me abençoar, certamente. O propósito de Deus é de me fortalecer ainda mais. Ele não me deixa só no sofrimento. E aí nós vemos o povo, depois de 70 anos de sofrimento, de humilhação, eles vivem no Salmo 126, eles vivem a experiência, e é como se eles dissessem, irmã Conceição: chegou para nós o tempo de cantar. Depois de 70 anos de inverno, depois de 70 anos de tempestade, depois de 70 anos de cativeiro, chegou para nós o tempo de cantar. E eles então puderam dizer: então a nossa boca encheu-se de riso. Então, no versículo de número 3, então eles dizem assim, 2: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Louvado seja Deus. Eu quero então me dirigir a você nesta noite e dizer a você, em meio a este sofrimento, por mais que você não entenda o propósito desta dor, deste sofrimento, Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer, e Ele fará chegar para você um novo tempo, e este novo tempo é o tempo de cantar.
Certamente, quando eu disse que no capítulo 14 de Êxodo, vemos o povo amedrontado, o povo com medo do inimigo. No capítulo de número 15 de Êxodo, nós vemos Moisés compondo uma canção. Nós vemos Moisés e o povo de Deus cantando, porque a luta passou, o medo passou, a perseguição ali eles tinham vencido. E olha o que diz em Êxodo 15: então Moisés e os israelitas entoaram um cântico ao Senhor. Quer conhecer a letra deste cântico? Você quer conhecer o teor desta canção? E eles então cantavam: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. E poderíamos continuar lendo esta canção. Mas isto, queridos, é o suficiente para nós entendermos. Por mais que você olhe para trás e você diz assim: estou sendo perseguido. Por mais que você olhe para trás e você diz assim: eu preciso achar uma saída. Eu preciso escapar desta situação. Então você se lembra de um Deus a quem você pode chamar de Pai, há um Deus a quem você pode recorrer, há um Deus a quem você pode clamar, há um Deus que você pode dizer: Senhor, eu não estou vendo saída, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor abra uma porta, eu preciso que o Senhor me tire desta situação. E você derrama diante do Senhor o teu coração em súplica e confia nele. Você então tem dele a resposta: Moisés, mande o povo prosseguir, mande o povo caminhar. E aí, queridos, isto acontece. E aí lá na frente, depois que passa o mar, então Moisés e todo o seu povo puderam cantar. Miriam, irmã de Moisés, mais as mulheres, puderam tocar tamborins e puderam dançar. Ana, que no capítulo 1 se mostrou chorosa, se mostrou amargurada. Ana, que no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel estava derramando o seu coração, se sentindo a pior das criaturas, se sentindo a pior mulher, porque não conseguia gerar filhos, e ela se sentia cobrada, e ela se sentia humilhada, e ela tinha no seu coração o desejo de ser mãe. Agora no capítulo de número 2, do primeiro livro de Samuel, você vai ver esta mulher não mais agora naquele período de clamor, de pedindo ajuda, de pedindo socorro, de falando: Senhor, olha para a minha situação de humilhação. Você agora vai ver essa mulher cantando, você vai ver essa mulher compondo uma canção, e uma canção tão linda. E o texto diz: então Ana
cantou, então Ana pôde cantar esta canção: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinza ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Imagine se você pegar no capítulo 1, a oração desta mulher, você observar como ela estava no primeiro capítulo, desolada, sem razão, sem motivo para viver, sem motivo para se alegrar, mas ela derramou seu coração diante do Senhor. Ela não sabe, ela mesmo não sendo compreendida pelas pessoas, mesmo não sendo compreendida pelo seu líder Eli, esta mulher se manteve numa postura de alguém humilde, de alguém que preferiu e decidiu confiar somente em Deus. E para ela chegou o tempo de cantar. O inverno passou para ela, a tempestade passou, a angústia, aquela angústia terrível passou, e agora nós a vemos compondo música, agora nós a vemos cantando, agora nós a vemos exaltando a Deus pelos feitos dele em sua vida e em sua história. Eu quero nesta noite dizer para você, um novo cântico Deus vai colocar na tua boca, um novo cântico Deus vai colocar nos teus lábios, um novo cântico, Deus, Ele tem olhado para você e Ele tem visto tudo que você tem enfrentado, Ele sabe a fundo a preocupação que insiste no teu coração, a preocupação que existe, que insiste em pesar o teu coração. Mas nesta noite, você tem decidido buscar a Deus e clamar por sua misericórdia. Você tem usado, nesta noite você decidiu usar aí a oportunidade de, através de Jesus, se achegar a Deus e clamar por sua misericórdia e por seu favor. Por fim, já estou terminando. Quando dissemos sobre Davi, que em muitos momentos de dor, de aflição, de perseguição, de decepção, ele se decepcionou com amigos, ele se decepcionou com filhos, ele se decepcionou com muitas pessoas.
Ele foi criticado pela esposa no momento em que ele decidiu expressar adoração de um jeito diferente, talvez, que os reis expressavam, mas ele manteve-se firme na sua fé, na sua confiança em Deus. Ele passou por lágrimas, ele passou por momentos de muita tristeza, mas quando você olha no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 22, no versículo 1, você vai perceber que para Davi também chegou o tempo de cantar. Davi também pôde viver esta experiência, e diz o texto: Davi cantou ao Senhor este cântico quando Deus o livrou das mãos de todos os seus inimigos, quando Deus o livrou das mãos de todos os seus inimigos. Então diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador, que me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Esta é a canção que Davi pôde cantar. Esta é a canção que ele pôde entoar depois de receber livramento, depois de ter sido tão abençoado pelo Senhor. Queridos, encerrando esta palavra, Salomão, ao escrever o livro de Cantares, ele então entendia muito bem que há momentos difíceis na vida, há momentos complicados na vida, há situações das quais nós gostaríamos de ser poupados. E nós não entendemos muito a razão e o propósito pelo qual Deus não nos poupa destas situações. Mas eu quero dizer para você, em meio a isto, o propósito de Deus é nos abençoar, é de nos fortalecer. E Salomão então pôde dizer, em Cânticos 2, versículo 11, veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram, aparecem flores sobre a terra, e chegou o tempo de cantar. E chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos, a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Queridos, que poema, que coisa linda para dizer para nós, para dizer para você. Não desista, não jogue a toalha no tempo da luta. Olha, não esmoreça no inverno da sua vida. Não desista quando as chuvas caem torrencialmente, querendo abalar os teus alicerces. Não desista. Fique firme, recorra à oração, derrama o seu coração diante do Senhor, clame por sua ajuda, porque o inverno vai passar, a tempestade vai passar. Você vai ver que as flores voltarão a florir. Você vai perceber que a videira, a figueira voltará a produzir. Você vai sentir aí uma fragrância, você vai sentir, vai perceber coisas novas acontecendo. Você vai ouvir os pássaros cantar e você vai entender, o tempo de cantar chegou. Talvez eu esteja falando para pessoas
que estão vivendo ainda este tempo em derramar o teu coração em oração, em clamar pela ajuda do Senhor. E eu quero hoje trazer a você esta palavra e dizer: o socorro está vindo ao teu encontro. A resposta do Senhor vai chegar. A bênção do Senhor será estabelecida. Ele vai lutar a sua luta. Ele vai pelejar por você. Tão somente confie. E o inverno vai passar. A tempestade vai passar. E você vai cantar. Cantar como Moisés e o povo cantaram depois da travessia do mar. Cantar como Ana cantou no 2º capítulo do 2º livro de Samuel. Cantar como Davi cantou depois de ter vencido as lutas que ele travou. Ele pôde cantar. Então, nesta noite, eu quero trazer ao teu coração esta palavra: um novo cântico Deus colocará na tua boca. Um cântico de quem experimentou o socorro de Deus. Um cântico de quem experimentou o livramento de Deus. E nós poderíamos falar sobre isso até no aspecto espiritual, do que Deus fez na nossa vida através de Jesus. Queridos, nós experimentamos a maior libertação. Nós experimentamos e temos recebido a maior de todas as bênçãos, que é a salvação em Cristo Jesus. Portanto, podemos dizer: chegou para mim o tempo de cantar, e eu devo entoar cânticos que exaltem e enaltecem o Senhor, o meu libertador, o meu ajudador, o que tem estado comigo em todo e qualquer tempo. Eu convido você a se colocar em pé e nós vamos orar. E você pode, neste instante, olhar para a sua vida, olhar para os desafios que você enfrenta. Talvez como Israel saindo do Egito e se vendo debaixo da perseguição de Faraó e seu exército. Talvez você diz: eu não estou conseguindo ver saída, não estou conseguindo ver solução. Mas hoje Deus me trouxe aqui para apontar a você: o Senhor é o socorro, o Senhor é quem vai te socorrer. Talvez, a exemplo de Ana, você vem lutando aí com você. Tem coisas que parece te faz sentir tão humilhado, tão humilhada. Tem coisas na tua vida que parece que pessoas olham para você e a boca pequena, parece que falam mal de você, talvez por não ter tido êxito numa determinada área, talvez porque você não conseguiu obter aí uma conquista numa determinada situação, e aí parece que olhares se voltam para você como que dizendo: ela não conseguiu, ele não conseguiu. E muitas vezes até você se sente: olha, alguém está falando mal de mim por isso ou por aquilo. Queridos, se isto tem sido a tua dor, a tua angústia, coloque isso diante do Senhor. Ele conhece tudo. Ele conhece o teu coração. Ele conhece o coração daqueles que talvez tem te olhado com um olhar desta forma. Talvez, a exemplo de Davi, a sua luta está na sua própria casa. Talvez o seu maior problema esteja sendo debaixo do seu teto, com o cônjuge, com os filhos, com familiares. Talvez situações tão complicadas tenham se desencadeado na sua história. E nesta noite eu quero tão somente dizer para você: se apegue a Deus, clame pelo Senhor, clame, descansa nele o teu coração, porque você vai cantar um novo cântico.